Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Hino. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sobre a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, e as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Boa noite com Deus. Este é o momento de ouvirmos as promessas de Deus para a sua vida. Um momento de pararmos e rezarmos para que Deus nos dê a graça de um sono tranquilo, um sono restaurador. Hoje, de modo especial, vamos meditar a perspectiva do medo. A palavra medo, ela está presente nas Sagradas Escrituras 365 vezes. Ouçamos Isaías 41:10, que nos diz: Nada temas, não tenha medo, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Não tenhas medo, eu estou contigo. Feche os seus olhos e diga, dentro de você, dentro do seu coração, vai respirando fundo e vai dizendo para você mesmo: eu não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. O Senhor está comigo e por isso não devo me entregar ao desespero, nem lançar olhares desesperados. O Senhor é a minha fortaleza. Ele é o meu socorro. Meu irmão, minha irmã, o medo em si não é um mal, pois ele nos previne de danos e agimos com cautela e com prudência quando sentimos medo. Mas um medo equilibrado. Então, o medo em si, ele é um sentido que nos leva a ter prudência, a ter cautela sobre as situações e não nos colocar em situação de perigo. Mas o medo desequilibrado, o medo desmedido, pode gerar em nós fobia, insegurança, fechamento, solidão. Quando acontece de nos deixarmos dominar pelo medo, acabamos por nos tornar escravos, como se algo nos amarrasse. A gente sente-se preso. Experimentamos então um medo que nos impede de darmos passos. A gente não consegue dar passos na nossa vida social, na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual. A gente não consegue progredir, dar passos na nossa vida profissional, nos nossos estudos, no nosso relacionamento. Veja o que faz o medo desmedido em nós. E Deus manda esta palavra para nós como antídoto, para lançarmos fora todo medo. O medo nos tira o sono, o medo nos torna ansiosos, inseguros, mas quando somos tomados pela destra do Senhor,
pela sua fortaleza, por meio do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que pode nos dar força, que pode nos encorajar. Meus irmãos, por exemplo, o medo de perdermos a imagem que os outros têm de nós. Quantas pessoas escravas tornam-se escravas do que o outro pensa dela e você fica preso à sua imagem. E você acaba até fazendo loucuras. Você comete coisas que você não esperaria que faria para manter a sua imagem. Veja como os políticos, os corruptos, os homens deste mundo, os inimigos da cruz, se levantam muitas vezes, preocupados com a sua imagem, são capazes de se entregar à corrupção, são capazes de prejudicar pessoas para manter a sua imagem. Meus irmãos, é por causa muitas vezes da aparência. Por causa da aparência, nós deixamos de ajudar o que mais necessita. Não vou me aproximar de fulano ou de ciclano por causa de sua fraqueza. E aí nos entregamos ao medo do que os outros vão pensar. Por causa do pecado do seu amigo, por causa do pecado do seu irmão, você se afasta. Porque você tem medo do que as pessoas vão pensar de você. E você acaba vivendo escravizado num cárcere. O medo nos coloca num cárcere. Às vezes não socorremos os mais necessitados. Não demonstramos espontaneidade nas nossas relações. Num momento de oração não nos entregamos. Num grupo de oração não temos coragem de rezar alto, cantar alto, às vezes até dançar, louvar. Não temos coragem porque estamos entregues. Estamos entregues ali ao medo do que os outros vão pensar de nós. E aí a gente já vai criando sabotadores na cabeça, dizendo, eu estou sendo ridículo, eu estou sendo tolo, o que estão pensando de mim? E você vai vivendo essa escravidão. Meu querido, minha irmã, meu irmão, peça a Deus a graça de sair da escravidão do medo que está te aprisionando. Deste medo que tira a sua espontaneidade nas suas relações. Às vezes você entra em conversas, você está no meio de pessoas e não consegue se relacionar. Você só fica calado, calada, não põe seu ponto de vista. Você não se posiciona. Por quê? Por medo. Medo do que as pessoas podem falar. Medo da reprovação das pessoas. Vamos pedir a graça do Senhor que nos ajude a fugirmos deste medo. Como o Senhor disse na palavra, não tenha medo. Não lance olhares desesperados. Eu te fortaleço. Isso é porque você está mais preocupado do que as pessoas vão pensar de você do que propriamente de Deus. Pessoas escravas do seu esposo, esposo escravo da sua esposa, medos do que vão pensar, do que vão fazer, porque podem separar. Relacionamentos abusivos, às vezes, entre jovens, amizades que sequestram a sua subjetividade, sequestram quem você é verdadeiramente. Peça a graça do Senhor. Peça de você não ter medo de querer agradar as pessoas. Você tem muito medo de não agradar. E você fica forçando as coisas, porque quer agradar desmedidamente. Ninguém vai agradar suficientemente ninguém. Por isso, queira apenas agradar a Deus. E os outros vão amar você a partir de quem você é, pelo teu ser. Não pelo que você faz. Não pelo como você se comporta. Pessoas, peça a cura. Peça a libertação do medo de ser diferente. Você tem medo de ser diferente. Você tem medo das suas diferenças, medo de falar o que pensa, medo dos julgamentos de pessoas. Pessoas presas porque têm medo de errar, então elas não se ousam a estudar, ela não se ousa a arrumar um novo emprego, ela não se ousa fazer entrevistas ou falar com pessoas porque tem medo desmedido de errar. Medo do fracasso, pessoas presas ao medo do fracasso. Em nome de Jesus, liberta as pessoas com medo dos trovões, medo de relâmpagos. Libera, Senhor Jesus, pessoas com medo de lugares apertados, pessoas com medo de tempestades, medo de ficar sozinho. Liberta, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, o vosso filho, vossa filha, medo do casamento,
medo de assumir um casamento, e você que está dentro do seu casamento, medo de que todo momento de que ele possa se desfazer, medo de multidões. Em nome de Jesus, libera, Senhor, esta pessoa deste medo. Ela tem fobia de estar no meio de pessoas, medo de animais peçonhentos, desmedidamente, fobias, verdadeiras fobias, medo do frio, medo de furto, de ser roubado constantemente, e você acaba ficando na paranoia, medo de adoecer. Pessoas vão sentindo dores pequenas e já vão imaginando que são doenças graves, doentes terminais, pessoas que exageram o seu quadro de saúde, e ele vai deixando que este medo vai tomando, medo de ser traído, medo de se relacionar com as pessoas. Não tenha medo da traição, não tenha medo de se relacionar com as pessoas. Deixa o Senhor conduzir os teus passos. Deixa Ele fortalecer. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Te amparo com a minha destra vitoriosa. Deixe que essa palavra tome o seu coração e te leve para um verdadeiro descanso nessa noite. Descansai no Senhor, minha querida, meu querido. Meu irmão, minha irmã, descansai no Senhor. Deixai que o vosso sono seja este sono restaurador, tirando de você todos os medos que têm te paralisado e não deixado você dar passos. Por isso, nós te pedimos, o Senhor, Deus Santo, forte e poderoso, visitai a casa deste vosso filho e desta vossa filha, e dai a eles a tranquilidade, a paz, a fortaleza. Ó minha alma, descansa em tua paz. Deixe que sua alma descanse no Senhor. Deixe que o seu coração descanse no Senhor. Se você sentiu que esta palavra serviu para você e ela te tirou o medo que estava te escravizando, se ela foi uma palavra profética, libertadora para você, semeie a boa semente. Passe para outras pessoas antes de dormir. Mande nos seus grupos de WhatsApp, no seu Instagram, para que muitas pessoas sejam libertas do medo no seu sono e tenham também um sono restaurador. Oremos. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Todo-Poderoso os vossos filhos e dê um descanso e a paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite, fique com Deus e até amanhã.